Enquanto o grupo terrorista Hamas chama a atenção internacional pela barbárie no conflito, o governo de Israel, para muitos analistas, também estaria cometendo crimes de guerra em resposta a esses ataques. Normalmente, esse tipo de crime é julgado e punido pelo Tribunal Penal Internacional. A classificação dos crimes de guerra foi definida em 1949 durante a Convenção de Genebra e as regras foram ratificadas por todos os Estados-membros das Nações Unidas na época. Era o período do pós-Segunda Guerra Mundial. Nascia um complexo sistema judiciário que basicamente definia as graves violações ao direito internacional contra civis, combatentes e até grupos paramilitares armados, como o Hamas, por exemplo. Em 1998, essas regras foram reforçadas durante o Tratado de Roma e em 2002 foi criado o Tribunal Penal Internacional, TPI, que até hoje é o responsável pelos julgamentos desta natureza. O tribunal tem sede em Haia, na Holanda. Quando eventuais atrocidades não são levadas à justiça interna dos respectivos países em conflito, o TPI é o único órgão jurídico internacional capaz de apresentar acusações. Mas muitas das principais potências mundiais não o integram, como China, Estados Unidos, Rússia, Índia e Egito. O Brasil é signatário. O TPI reconhece a Palestina como Estado-membro, enquanto Israel rejeita a jurisdição do tribunal e não se envolve formalmente com ele. Na lista dos crimes de guerra estão mais de 50 cenários possíveis, como assassinato, tortura, estupro e tomada de reféns. Outros exemplos são escravização, deportação e ainda o deslocamento forçado das pessoas. Também fazem parte ataques deliberados a centros populacionais indefesos, considerados não militares, que é o que estaria acontecendo hoje em Israel pelos dois lados do conflito, de acordo com muitos analistas. A ONG Human Rights Watch entende que, por parte do Hamas, os possíveis crimes de guerra seriam os ataques contra civis, as ofensivas com mísseis e a captura de cidadãos para torná-los reféns. Do lado israelense, estariam sujeitos à mesma tipificação os contra-ataques em Gaza, que mataram centenas de palestinos, e ainda os cortes de água e luz. O especialista em direito internacional, Acácio Miranda, explica que o TPI não pode julgar uma pessoa que esteja em território de um país não membro, mas pode fazê-lo se a mesma pessoa estiver em outro país, por exemplo. A jurisdição do TPI se dá em relação a 4 crimes: crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de agressão. E nesse conflito Israel-Hamas, nós temos 2 possibilidades: o eventual cometimento de crimes de guerra, além do cometimento do genocídio por parte dos terroristas do Hamas. No caso do conflito atual, ele pontua que julgar crimes por parte do Hamas seria mais simples do que do lado israelense, por se tratar de um grupo minoritário e não de um Estado. É muito provável que os membros do Hamas presos sejam submetidos à jurisdição do TPI, sejam submetidos à ONU, até como um gesto que Israel fará no sentido de demonstrar a legalidade da guerra. Normalmente, o cumprimento da pena se dá na Holanda, que é o país onde está sediado o Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, mas também é possível o cumprimento da pena em qualquer dos países que tenham aderido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.